Bom, gente, então, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora o nosso painel Acesso de Dados de Plataformas Digitais por Pesquisadores, uma visão comparada. Eu queria inicialmente agradecer à FGV Direito Rio, a organização do evento. É uma alegria para mim estar aqui hoje, principalmente na condição de moderadora desse painel. Queria agradecer muito aos painelistas que estão aqui presentes, presencialmente, também remotamente, o professor Ricardo Campos. É uma alegria realmente moderar um painel com um tema tão importante. E queria agradecer à audiência, a todos que são aqui presentes, que têm interesse nesse tema, que também tem muitas discussões interessantes para a gente trazer, e a gente espera contribuir, trazer visões críticas diferentes, ter um debate bem produtivo sobre essa questão. Então, só me apresentando, me chamo Marina Lucena, eu sou pesquisadora aqui no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, no CTS, e também sou pesquisadora no Legal Grounds Institute, que organizou também esse painel, então queria agradecer também ao Francisco por todo o auxílio na organização desse painel também. E, bom, só para explicar um pouco a questão da organização e do tema que a gente vai abordar aqui hoje, a ideia do presente painel é explorar a questão do acesso a dados, que são esses dados que estão sob o poder das plataformas digitais, das mais diversas, que são dados sobre os termos de uso, como eles são aplicados, questões de moderação de conteúdo, questões de funcionamento dos algoritmos, priorização de conteúdos, bloqueios de usuários, propagação de desinformação, enfim, questões das mais amplas que são dados que estão sob poder, sob responsabilidade e tutela dessas plataformas digitais. E de forma geral, a sociedade, né, os pesquisadores acreditam que ter acesso a esses dados é essencial para que a gente tenha mais ferramentas de pesquisa e para melhorar também a própria transparência na relação entre essas plataformas digitais e a sociedade. Então, conhecer esses dados, né, ter acesso a essas informações que estão sob o poder das plataformas digitais é um mecanismo muito importante de transparência, de conhecimento, de análise e, posteriormente, também de aprimoramento, né, de fazer sugestões de melhoria, poder conhecer como essas plataformas funcionam e, a partir disso, também fazer sugestões. Essa ideia de acesso a dados de plataformas digitais por pesquisadores, ela já é mais consolidada na União Europeia, como a gente vai discutir hoje. A gente tem o artigo 40 do Digital Services Act, que é o regulamento europeu, chamado de GSA, que é uma norma muito interessante que traz essa possibilidade que os pesquisadores solicitem e tenham acesso a esses dados para fins de pesquisa, principalmente com relação aos chamados riscos sistêmicos na União Europeia. Como a gente vai discutir aqui hoje no Brasil e na América Latina de uma forma geral, a gente não tem essa norma, uma lei específica trazendo sobre isso, mas não faz com que o tema tenha menos relevância, que ao contrário, né? A gente precisa muito ter acesso a esses dados e ter essas informações para fins de pesquisa. Então, a ideia do painel é discutir quais são esses instrumentos de obtenção de dados que hoje os pesquisadores têm, qual a importância desse acesso a dados, né, e fazer essa abordagem comparada a partir de diferentes perspectivas dos nossos panelistas, para entender quais são as boas práticas, quais são os marcos regulatórios, quais são as questões que ainda podem ser aprimoradas na questão de acesso a dados dessas plataformas digitais. A dinâmica do painel é que cada painelista vai ter um tempo inicial de apresentação, mais ou menos de 12 a 15 minutos, e depois a gente também vai ter a possibilidade de debates com perguntas, comentários também da plateia. Então, agradecendo novamente a todos, eu vou inicialmente chamar para o debate o professor Ricardo Campos. O professor Ricardo Campos é diretor do Legal Grounds Institute e docente nas áreas de proteção de dados, regulação de serviços digitais e direito público na Faculdade de Goethe, Universität Frankfurt am Main. Acho que é assim que fala. Ele é doutor e mestre pela Goethe Universität, ganhador do prêmio Werner Bunder sobre regulação de serviços digitais na Alemanha em 2021, e foi o primeiro brasileiro a vencer o renovado prêmio europeu e do European Award for Legal Theory da European Academy of Legal Theory em 2022.
Ele é também coordenador da área de Direito Digital da OAB Federal, essa nacional, e membro da Comissão de Juristas responsável pela reforma do Código Civil, que está sendo discutida aí no nosso Congresso. Então, professor Ricardo, boa tarde. A gente preparou essas perguntas iniciais para avalizarem o debate. Então, considerando o cenário europeu sobre regulação das plataformas digitais, principalmente a partir do Digital Services Act, que eu mencionei anteriormente, quais são as principais previsões centrais dessa normativa sobre o acesso de dados a pesquisadores? E, recentemente, no início de julho, a gente teve o ato delegado também aprovado nesse sentido na União Europeia, já foi publicado, o portal de acesso a dados. Então, a gente gostaria de saber quais foram os avanços previstos nesse ato delegado e também a sua opinião sobre essa normativa e sobre o artigo 40 de modo geral. Obrigada. Obrigado, Marina, pela apresentação, pelas gentis palavras. É uma honra estar aqui com a FGV, com o Instituto Legal Front, e agradeço aqui em nome da Marina, do Francisco, pela organização. E esse tema, Marina, é um tema que eu acho um dos temas talvez mais relegados e um dos mais centrais na regulação de plataformas digitais, que é um mecanismo mais claro de se atingir de fato uma transparência, né? E uma transparência que não vem das empresas para fora, mas quase que um controle externo da própria transparência, de requisitos de transparência pela sociedade acadêmica, né? Talvez se eu fosse resumir esse tema, eu resumiria dessa forma, né? Que a gente quase que muda a polaridade da autorregulação para uma heterorregulação com participação não do Estado diretamente, mas da própria sociedade acadêmica descentralizada. E esse tema é um tema também muito caro ao Instituto. A gente praticamente. Eu tenho uma apresentação, tá? Que eu vou fazer ela em 6 minutos, vai ser bem rápida, sobre o artigo 40 do DSA, do ato delegado. Mas também eu gostaria de, para o público que está aí, deixar também a informação que a gente conseguiu introduzir esse debate no Brasil no PL 2630, que apesar dele ter esfriado, entrou esse tema. Foi uma nota técnica que a gente fez pelo Instituto à época do debate, enquanto ninguém falava, e a nossa ideia foi trazer da reforma da lei alemã Netzwerk Durchsetzungsgesetz, que é de 2017, a reforma dela em 2021 trouxe justamente a questão do acesso a pesquisadores. A gente reformulou, como estava na reforma da lei alemã, e adaptou ao contexto brasileiro, fizemos uma nota técnica, e o deputado Orlando Silva incorporou, então, ao debate legislativo nacional. Então, essa iniciativa é uma iniciativa que é muito importante para o Instituto, porque a gente vê um dos pontos centrais, que não é ligado a uma regulação estritamente é, vinda do regulador, mas de uma forma descentralizada de regulação, né? Então, essa seria a mensagem inicial. E aqui eu já começo. Eu não sei se vocês estão vendo aqui minha apresentação. Estamos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no modo apresentação. Um segundo. Darstellung. Vollbildmodus. Agora ficou melhor, não ficou? Então, esse seria. Aqui já foi feita a minha apresentação, e também para mostrar aqui um pouco que, apesar do ataque hoje político, né, da constelação toda política, existe uma estratégia da década digital europeia que agora, por esse arranjo novo político, está sendo questionado, né? Mas aqui há alguns pilares centrais que começam há muito tempo, né, com o GDPR, a diretiva de 95, mas agora com outros regulamentos e outras diretivas voltados para os vários pilares novos da digitalização, né? E já entrando aqui concretamente no DSA, essa parte eu vou falar de forma bem rápida. A gente tem um novo regulamento que já é debatido há uns
3, 4 anos, mas de fato, enquanto regulamento, ele passa a ter contornos legais a partir de 2022, está caminhando agora para uma implementação, né, como o AI Act escalonado. E os principais conceitos estão postos aqui na apresentação, todos também na nossa discussão conhecem. E já entrando aqui no contexto concreto, para eu respeitar o tempo é, que foi me dado, o importante é o artigo 40, né? E o artigo 40, de fato, ele é um desenvolvimento do debate alemão, da reforma que foi feita na lei alemã, só que agora de forma mais aprofundada, que visa, né, o enfoque central, a habilitação de pesquisadores qualificados para garantir essa supervisão científica das plataformas com maior impacto. Esse é o texto do artigo 40. Quem tiver interesse, é só colocar no Google e a tradução para o português, a tradução oficial da, da União Europeia. E né, aqui existem vários requisitos, e talvez eu gostaria de chamar a atenção que há aqui um grande debate europeu, e esse foi um dos pontos do ato delegado, que é a questão da independência científica ou acadêmica de quem pleiteia os dados, né? E aqui de fato há um perigo, né? Talvez o perigo maior seja de um ataque, de uma captura dessas agências ou entidades científicas por interesses comerciais, concorrenciais de outros players que de alguma forma querem atacar uma determinada empresa, né? Aqui tem, já entrando na questão do ato delegado, o ato delegado foi um dos atos mais importantes desse mês agora. Ele foi publicado em 2/7, no início desse mês, e ele regulamenta o artigo 40, né? E ele entra em pormenores que o regulamento não pôde entrar o artigo 40, que são os procedimentos para solicitação do acesso, os formatos de dados e metadados e as obrigações de documentação e transparência. Então, um dos pontos centrais, essa interface digital única para consultar esses datasets disponíveis, submeter pedidos de acesso, interagir com plataformas e os controladores nacionais, reconhecidos nacionalmente. Aqui também vale chamar a atenção que é algo interessante até para os pesquisadores. Há uma tendência na Europa dos controladores, né, os órgãos dos estados nacionais que implementam e regulam o DSA ser a autoridade de telecomunicações. É assim em Portugal, é assim na Alemanha, e no Brasil a gente tem tomado um caminho diferente, alocando para proteção, para a Agência de Proteção de Dados, que dentro do debate europeu seria algo um pouco estranho, mas está se desenvolvendo a esse debate no Brasil. Seria interessante, né, do ponto de vista acadêmico, ver por que a União Europeia tem adotado as agências de telecomunicações e não as agências de proteção de dados, até para a gente ver como seria para se justificar no Brasil alocar em um lado ou no outro. E aqui, já para finalizar a minha apresentação, chamar atenção para o que os pesquisadores, a partir do ato delegado, eles precisam comprovar. Primeiro, um vínculo institucional com a organização científica. O segundo requisito é um requisito extremamente importante, que é a independência de interesses comerciais, para não ser usado isso como uma arma concorrencial de uma empresa contra a outra. Capacidade técnica para garantir segurança e confidencialidade. Transparência quanto ao financiamento do projeto. E compromisso com a publicização dos resultados. Então, esses seriam os pontos centrais. Dentro do site da comissão, vocês vão achar o portal de acesso, e seria interessante também para quem tiver parceria com entidades europeias acadêmicas, de estabelecer convênios para que os brasileiros, as entidades brasileiras também, de alguma forma, possam participar desses pedidos de acesso a dados, e de alguma forma gerar conhecimento como isso poderia ser
aplicado no Brasil. O meu tempo acabou. Eu vou enviar essa apresentação para a Marina e para o Francisco, e eles podem colocar essa apresentação disponível para quem tiver interesse em aprofundar o tema. Então, de forma resumida, eu acho que a gente poderia colocar de uma forma que esse é um pilar importante, apesar de pouco tematizado, porque ele, de alguma forma, realoca o poder regulatório do Estado para uma sociedade acadêmica descentralizada, que vai gerar conhecimento sobre requisitos de transparência que muitas vezes fica aprisionado na relação empresa, agência reguladora do Estado, sendo que a gente vai gerar um conhecimento aqui através dessa forma da própria atividade acadêmica descentralizada dentro da Europa, e a gente espera que a nossa iniciativa, que começou no Instituto, seja algo implementado no Brasil para a gente também ter essa experiência dentro do nosso contexto nacional. Eu agradeço novamente o tempo de todos e espero que o debate seja proveitoso para todos. Obrigada, professor Ricardo Campos. Eu acho que foi muito interessante começar com a sua exposição para a gente entender melhor o que talvez a gente tenha de mais avançado hoje nesse sentido de regularizar esse acesso a dados dos pesquisadores, que é a lei europeia, o GSA, e principalmente mais né, recentemente, agora em julho, com esse ato delegado, como o professor trouxe, traz os requisitos e traz de forma mais clara quais são essas exigências colocadas para que os pesquisadores tenham acesso a esses dados. E um ponto muito interessante que o professor falou, que até dá prosseguimento agora ao nosso debate, é essa ideia de poder da sociedade acadêmica, ou a sociedade acadêmica, a academia, né, centralizando essa possibilidade de acesso aos dados e de transparência também, de alguma maneira, lutando com esse grande poder que as plataformas digitais têm. Então, agora, vou mudar para o espanhol, tentar um pouco aqui. Ahora con la palabra la señora Jimena Cuscano Chávez, de Derechos Digitales Latam. Jimena é engenheira de sistemas, máster em ciberseguridade, cursando uma Master em Éticas Aplicadas, docente universitária de ciberseguridade, analista de seguridade e resiliência digital em direitos digitais, e investiga o impacto diferenciado da tecnologia na América Latina, promovendo seu enfoque ético, situado e seguro. Jimena, teniendo en cuenta la importancia de la transparencia, en su opinión, ¿cuál es la relevancia de mecanismos como CrowdTable, el repositorio de anuncio y las APIs, así como el raspado de datos y data scraping, para acceder a los datos de los investigadores? ¿Qué mejoras podrían introducirse en estos ámbitos? ¿Y cuál es el papel de los organismos de investigación en este análisis y su utilidad? ¿Cuáles son los desafíos de los modelos de acceso a datos y plataformas conocidas, incluidas las diferencias entre APIs abiertas y de pago y las consecuencias de estos distintos modelos? Gracias. Muchas gracias. Agradecer a Legal France por la invitación. Bueno, también he traído una presentación, un poco dando una perspectiva técnica, pero también desde los derechos humanos. Yo formo parte de Derechos Digitales, que es una organización basada en Latinoamérica. Ya desde hace más de 20 años se dedica a defender y promover y fortalecer los derechos humanos en el entorno digital en América Latina. Nosotras investigamos, difundimos información, realizamos incidencia en políticas públicas para buscar estos cambios que garanticen este respeto y dignidad por las personas en el ámbito digital. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, desde una perspectiva de seguridad digital, perspectiva técnica, eu não falo portugués, mas entendo, hay una presentación un poco para traducida al portugués para que se pueda un poco entender lo que ahora voy a conversar. Entonces, sí. Entonces, bueno, antes de hablar de las APIs, las restricciones, quiero un poco conversar por qué es importante que investigadores e investigadoras podamos acceder a estos datos públicos en las plataformas digitales.
¿no? Porque hoy en día muchos de las decisiones actualmente políticas que enfrentan las diferentes democracias, temas como la salud mental, eh, comunidades, cuerpos, etcétera, se negocian en estos entornos bastante cerrados, no tan a simple vista, y es muy importante dar en cuenta que sin acceso a estos datos no vamos a poder entender, no vamos a poder evaluar o incluso auditar estas dinámicas, ¿no? Entonces, si no tenemos acceso a estos datos, ya sea por algún tipo de restricción tal vez económica, no vamos a poder ver qué está pasando y le estamos cediendo el conocimiento a intereses que no son públicos frente a problemas que sí son públicos. Entonces, y un poco desde la perspectiva del sur global, ya enfrentamos barreras de acceso. Y bueno, y sin acceso, básicamente no hay investigación rigurosa y no hay como que política pública basada en evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué enfrentamos ahora en América Latina? APIs con costos bastante excesivos, lo vamos a ver ahora, requisitos técnicos y legales excluyentes, escasez de herramientas en español y portugués, y bloqueo por región. De hecho, una API de TikTok se puede utilizar en la Unión Europea, pero no en América Latina, ¿no? Entonces, un poco para entender la importancia y comentarles, yo voy a hablar desde un caso personal como investigadora, también investigo. En 2019 yo realicé una investigación, entrené una IA para detectar ciberacoso en Twitter, especialmente en el lenguaje peruano debido a las dificultades lingüísticas que hay en acceso abierto en el país. Y bueno, el proceso fue el siguiente. Yo solicité acceso a la API de Twitter para obtener tweets y posteriormente entrenar la IA. Como ven en las imágenes, hice una solicitud formal, ¿no? Asegurando, indicando el objetivo de la pesquisa y obviamente leyendo los acuerdos, ¿no? Bueno, ahí marcando los acuerdos que Twitter en ese momento ponía dentro de todo el marco legal. Y bueno, días después, de acuerdo a la investigación, incluso hasta semanas después, Twitter me devolvía la respuesta si es que tenía acceso a la API o no, ¿ok? Entonces, al finalmente vieron que sí era un problema para un propósito académico, social, el proyecto, documenté personalmente todo el proceso, esto no era necesario, pero lo documenté un poco para facilitar la replicabilidad de la investigación y democratizar este conocimiento. Y entonces eso me permitió un poco, sí, lograr el objetivo, ¿no? De esa investigación. Pero ¿qué pasó en 2023? Yo al replicar esta información, había personas que me escribían y me decían, ya no puedo realizar este procedimiento porque hoy en día la API cuesta. Entonces, sabemos que tras la compra de Twitter por Elon Musk, el acceso de las APIs se volvió bastante restrictivo, bastante costoso. De hecho, ahí están los precios, el nivel gratuito abarca unos, bueno, son 1500 tweets, el básico $100 por mes, el Pro $5000 por mes y me parece que el Enterprise, lo he visto en foros, llega hasta $42.000 al mes. Entonces, si hablamos un poco tomando el ejemplo de la IA que entrené, 150 tweets, perdón, 1500 tweets es bastante inservible. ¿Ok? Para entrenar una IA se necesita mucha data uniforme, y aunque sea por mes y esta data se puede añadir en el tiempo, en realidad tiene que ser acorde bastante al problema social porque la data tiene que ser uniforme, balanceada incluso en el tiempo. Entonces, incluso si no hablamos de IA, esta es muy poca data para realizar una investigación rigurosa. Entonces, lo que antes era un acceso gratuito, hoy en día es un privilegio solo accesible para quienes pueden pagar, ¿no? Y para las investigadoras, investigadores, ONGs, investigadoras independientes que trabajamos en proyectos de interés público, este acceso se volvió inaccesible. Entonces, ¿cómo podemos hacer una investigación seria sobre desinformación, salud mental, violencias, si es que no tenemos acceso a la data? ¿Ok? Eh, y ahora un poco, como vimos anteriormente, hay dos formas, y esto un poco lo saco desde la perspectiva técnica, pero trato de explicarlo un poco de la manera más entendible. Hay dos formas de acceder a esta data, mediante web scraping y mediante API. ¿Ok? El web scraping básicamente es el uso de bots que extraen datos desde una web, como un raspado de data. Entonces, cuando no existe una API disponible, usualmente se utiliza web scraping. Sin embargo, el scrapping no está autorizado por la plataforma
por lo que usualmente es bloqueado en las plataformas de redes sociales, por ejemplo. Para eso existen las APIs, en donde hay un acuerdo pactado, ¿no? Regulado, con factores como la seguridad, la ética, entre la plataforma digital y la investigadora o investigador que quiere realizar el estudio. Entonces, frente a esto, eh, estaba la API de Twitter, y este es otro caso, la API de Meta, que era el famoso CrowdTangle. De hecho, en 2024, en agosto, Meta tomó esta decisión de cerrar CrowdTangle, que era bastante utilizada por periodistas, investigadores y ONGs, más que todo para estudios sobre desinformación. Cerraron esta herramienta, ¿no? Y se utilizaba mucho para esto porque monitoreaban en tiempo real toda la información que estaba pasando y un poco monitorear el discurso público. Ahora, Meta tiene una nueva herramienta que es el Meta Content Library and API, pero esta herramienta solo está disponible para la academia, instituciones, de hecho no toda la academia, no todas las universidades, sino las validadas por un consorcio que es el ICPSR. Entonces, deja fuera de alguna manera cierto sector de las comunidades, como los periodistas, ONGs y la misma sociedad civil, de investigaciones independientes. Entonces, el panorama se vuelve bastante restrictivo, nuevamente hay barreras, y esto complica la capacidad de poder realizar estas investigaciones. Entonces, ahí es donde hay un dilema bastante fuerte porque nos decimos, ya, por un lado, claro, yo quiero acceder. Por otro lado, las mismas plataformas son las que tienen mis datos y las mismas plataformas son las que entrenan sus modelos de inteligencia artificial con mis datos. Y yo al mismo tiempo no estoy teniendo acceso a esos datos. Y de hecho ahora, si quiero tener acceso, me va a costar mucho. Entonces, eh, tenemos que pagar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un OpenAI podría pagar, comprar esos datos para entrenar, pero nosotros, las personas investigadoras, sociedad civil, no podemos, no tenemos ese acceso, entonces nos excluyen de alguna manera de este proceso de investigación y no hay esa justicia redistributiva de quienes producen conocimiento, eh, no tienen acceso, no están incluidos. Y eso implica que desde una mirada un poco de América Latina, hay ciertas APIs, por ejemplo, como les dije en TikTok, que solo está abierta para cierta región del norte global. En América Latina somos vistos como usuarios pasivos, pero tenemos problemas específicos, ¿no? Realidades propias de la región. Enfrentamos desinformación, para eso es importante el fact-checking. El journalismo también es muy importante, para eso se necesita el monitoreo de plataformas digitales. Y en base a esta información se realizan análisis y propuestas de políticas públicas basadas en evidencia. Y en base a la evidencia podemos solicitar y requerir a nuestros propios gobiernos derechos fundamentales para cada persona, ¿no? Para cada comunidad. Entonces, somos muy vistos así. Y la idea, claro, es, bueno, yo lo digo desde una perspectiva técnica, pero también trabajando en la sociedad civil, que pueda surgir esta pregunta, que hay un acceso, obviamente, no todo es blanco y negro, hay una escala de grises en donde uno puede decir, un ciberdelincuente podría utilizar una API para rascar información, pero para eso ya de por sí las redes sociales, por un lado, tienen que tener ciertas variables, ciertos criterios éticos, y puede surgir esta pregunta, ¿no? Debe ser un trabajo conjunto finalmente, ¿no? Y para eso eh, la sociedad civil tiene que realizar un diagnóstico claro de las demandas de datos de las organizaciones. Claro, yo no voy a, como sociedad civil, necesitar acceso a datos del comportamiento de un usuario en específico, porque probablemente eso sería vigilancia. Entonces, se tienen que definir ciertas reglas, cuál es el alcance de la investigación, cuánto tiempo, qué tipo de datos necesito, y cómo podemos mejorar esto, ¿no? Además, el debate crítico interno sobre las limitaciones de los datos disponibles, qué datos realmente importan para ciertas comunidades, sociedades e incluso sectores. Construir también puentes con la academia, ya que la academia es quien tiene metodologías bastante rigurosas y buenas prácticas e incluso marcos éticos que pueden permitir esta cultura de acceso justo. Se pueden realizar también hubs de investigadores, y la idea es avanzar a este acceso justo de datos mediante compartir, ¿no? Herramientas, metodologías, ciencia abierta y formación también. Por ejemplo, es importante, claro, acceder a la data para poder
abordar ciertos problemas sociales, pero hay que también dejar en claro que esto debe ser seguro y ético, ¿ok? No podemos eh, extraer data para desinformar, extraer data para entrenar bots para desinformar, para, no sé, tener discursos de odio, etcétera. Entonces, es fundamental también crear mecanismos de protección para aquellas personas investigadoras ante ataques digitales que hoy día hay muchísima censura y ese riesgo constante cuando trabajan con plataformas digitales de este calibre y las estrategias colectivas, ¿no? Ante todo para abordar dilemas éticos, riesgos. La IA va a seguir avanzando. No podemos decir que no se investigue o que, etcétera. Es importante para eso desarrollar mecanismos basados en gestión de riesgos también y asegurar los derechos de la ciudadanía, ¿no? Eso. Básicamente, bueno, ahí está lo demás que justo había comentado y esa sería mi presentación. Y obrigada. Muito obrigado, Rimena. Foi muito interessante compreender da perspectiva prática mesmo a importância desse acesso a dados, né? Você trouxe a sua pesquisa específica, os desafios que você teve, e isso mostra de uma forma muito clara como é importante para os pesquisadores, de modo geral, da América Latina e em outros países, ter acesso a esses dados dentro dos requisitos que você muito bem mencionou, de um acesso justo, um acesso ético e que realmente proteja direitos e seja apto a trazer benefícios para a sociedade de modo geral, né? Então, continuando nesse viés mais prático, agora eu vou passar a palavra para a professora Marie Santini, que é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, é pesquisadora membro da rede europeia Voxpol Network of Excellence, financiada pelo Programa da União Europeia, é fundadora e diretora do NetLab, que é o Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais, também da UFRJ, onde são desenvolvidas pesquisas, questões de ensino e atividades de extensão sobre o fenômeno da desinformação. Então, professora Marie Santini, considerando esse cenário brasileiro, quais são os maiores desafios que hoje os pesquisadores brasileiros têm, desafios técnicos, econômicos, regulatórios, para ter acesso a dados dessas plataformas digitais? E aproveitando também todos os estudos do NetLab, né, mas a gente tem um estudo super interessante que foi lançado em 2024 sobre esse índice de transparência de dados das plataformas. Então, queria perguntar também quais foram esses principais resultados obtidos e se essa ausência de dados dificulta a análise de questões como, por exemplo, o impulsionamento de conteúdos fraudulentos das plataformas, também para a questão da desinformação. Obrigada. Boa tarde, estão me ouvindo? Mariana, obrigada pela apresentação. A Mariana fez um monte de perguntas, eu podia fazer um seminário, mas eu vou contar um pouquinho, acho que eu vou conseguir te responder contando um pouquinho uma história que... Tá? Acho que tá, é que eu não tô... Tem que falar igual um cantor de rock, assim, não tá. Eu vou contar um pouco uma história do índice de transparência que a gente desenvolveu no NetLab, mas explicar como é que a gente chegou nesse índice. Em 2022, como já foi falado pelo professor Roberto Campos e a Mariana também já comentou, foi aprovado o GSA na Europa, né? E meses depois começa a discussão, volta a discussão a público do PL 2630, que já foi comentado também, que é bastante inspirado no GSA e estava ali contemplada essa questão da transparência. E nós, como estamos num laboratório de pesquisa no campo da comunicação e que a gente busca produzir evidências e nós precisamos muito de dados para produzir o tipo de pesquisa que a gente faz, uma das principais questões para nós era justamente conseguir incidir sobre esses artigos que falavam sobre a questão da transparência. E me chamava muita atenção porque no PL 2630 era muito pouco específico o tipo de dado, a qualidade desses dados. E quando a gente discutia isso nos fóruns, dentro da sociedade civil, com o próprio Orlando, com congressistas, etc., e todo mundo falava, não, isso não é importante, a gente depois define isso é muito detalhe, vocês estão querendo pressionar por uma coisa que não é tão importante agora. E aí teve essa questão, e uma segunda questão é que eu estava muito chateada, para não falar uma palavra mais pesada, não, muito chateada, e a gente estava criando uma situação de assimetria de pesquisa, prometia-se, né?
com os pesquisadores europeus que fariam que a academia do resto do mundo nessa área de digital acabasse. Porque a promessa era de GSA, dar acesso a pesquisadores, dados, né? E o resto do mundo não tem nada. Então, só teria pesquisa sobre a Europa, né? E num tema, numa área, num subcampo absolutamente fundamental nos dias de hoje. Então, assim, dois motivos, né? A discussão que estava tendo no Brasil e assim, já estava difícil competir na academia sem GSA. Eu falei, com GSA, pronto, acabou, né? A gente vai ficar fazendo estudo qualitativo. Enfim, e aí a gente fechou um convênio, né, um acordo de cooperação técnica com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, um projeto amplo que vai falar justamente sobre publicidade fraudulenta, etc. Mas o nosso objetivo, além de tudo, mais do que tudo, era tentar mostrar como a falta de transparência fazia com que o Código de Defesa do Consumidor não pudesse ser aplicado no mundo digital. Então, muito bonito, existe o Código de Defesa do Consumidor, mas como é que se aplica se o dado não é público? Então, a gente passou praticamente 2 anos desenvolvendo esse índice de transparência, e eu tenho muito orgulho de falar isso da minha equipe, que são 40 pesquisadores que trabalharam arduamente, sem parar nesse índice. Foi um trabalho de louco, as pessoas, assim, trabalhando, assim, não sei nem explicar, beirando o burnout, mas produziram um índice absolutamente inédito no mundo sobre a transparência que se tinha. Então, a ideia era mostrar, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor não poderia ser aplicado, mas também que existiria, então, e isso poderia ser uma forma de apelação às Big Techs, que elas, então, estariam criando uma assimetria entre consumidores brasileiros e consumidores do resto do mundo. Então, eu vou mostrar o índice de transparência que a gente desenvolveu e quais são os resultados. Vou falar um pouco a base dele, etc. Mas eu acho que, antes de eu mostrar, eu acho que o resultado mais interessante foi mostrar a falta de transparência em dados e também em publicidade, que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é um dado de interesse público. Então, se é de interesse público, deveria ser público, mas não é. E aí, quando a gente termina esse índice de transparência, a gente apresenta eles em vários lugares e apresentamos na Universidade de Cambridge. E era num congresso de desinformação, e a gente falando, olha, ferrou, o sul global está perdido, porque nós não temos dados, vocês vão conseguir mitigar o problema e nós não vamos. E como é que vai fazer? E os pesquisadores, não só de Cambridge, mas europeus, ficaram absolutamente chocados com o índice que o Brasil produziu. Digo Brasil porque a gente estava num projeto com o governo federal. Eles falaram, cara, a gente não pensou nisso. E o que está acontecendo agora, e aí está acontecendo mesmo, é que o Roberto Campos até acabou de falar, essa coisa da delegação, é que esses dados não estão acessíveis. Ninguém falou da padronização e da qualidade desses dados. Ninguém falou do processo desses dados. E os pesquisadores todos que eu encontrei e conversaram com a gente, que falaram sobre a experiência deles no GSA, dizia que eles solicitavam, era absolutamente burocrático e absolutamente aleatório, vamos chamar assim, porque a resposta que esses pesquisadores recebem normalmente é: desculpa, esse tema não é prioridade, desculpa, tem um excesso de pedidos, ou seja, você entrega para a empresa a prerrogativa de decidir como, quando e para quem ela entregará. Isso já está decidindo quem que vai fazer a pesquisa. Então, ela pede isenção de conflito de interesse para o pesquisador, mas não existe uma isenção de conflito de interesse da Big Tech. Então, assim, só para fechar o cenário que nós estamos. Consequência disso, já falando do desdobramento, a Universidade de Cambridge está desenvolvendo, está replicando, na verdade, o nosso índice de transparência para mostrar para o mundo que, aí que eu acho que é importante aqui na escola de direito a gente falar, que não adianta fazer regulação se a gente não pensar tecnicamente em todos os detalhes da transparência, porque você vai regular o quê? Se tiver uma lei linda, você não consegue observar o que acontece dentro da plataforma. Então, é isso que está acontecendo hoje. Então, eu vou explicar assim, muito rapidamente, porque eu acho que o resultado final é o mais interessante para o debate aqui, mas eu vou explicar mais ou menos o que a gente fez. Se você puder passar. Tem uma foto ali. Eu pensei que era um slide, viu? Nossa, aconteceu alguma coisa. Então, não sei. Bom, eu acho que tem esses 3 pontos iniciais de problema, que é
A gente percebe o teatro de transparência, as plataformas entregavam, diziam que entregam dados, mas esses dados muitas vezes não servem para nada. A gente tem um universo inacessível, então, quando a gente lida com pesquisadores de outras áreas que não são da área digital, eles querem saber qual é a representatividade estatística dos nossos dados. Amigo, eu não sei qual é o tamanho do meu universo, eu não tenho acesso. Então, quer dizer, você tem que mudar completamente os parâmetros das pesquisas dentro das ciências sociais. E uma interface também é absolutamente restrita, onde elas limitam a raspagem de dados. Então, a Jimena estava falando dessa possibilidade de raspar dados, só que elas consideram que elas não autorizam. E o grande argumento dessas empresas para não liberar dados é que isso poderá ser usado para questões comerciais e concorrenciais, e, portanto, então, né, os concorrentes poderão usar esses dados para desenvolver IA. É um argumento muito interessante, porque essas empresas usam todo o conteúdo e conhecimento disponível no mundo, que, apesar de público, está protegido por copyright, elas usam para treinar IA, mas nós não podemos ter acesso a dados de conteúdo que não foi produzido por elas, foram produzidos pelos usuários numa lógica de produção colaborativa, de software livre. É um pouco essa lógica que é a produção de conteúdo na rede social, se o conteúdo é público, obviamente, não estou falando de conteúdo privado. Então, há uma inversão da interpretação, da jurisprudência de tudo isso, né, a favor do interesse dessas empresas. Pode passar. Então, o que a gente fez? A gente pegou a ISO 8000, que é uma ISO que define o que é qualidade de dados entre empresas, entre as instituições. Ela tem 60 parâmetros, nós pegamos esses 60 parâmetros e criamos um protocolo de análise, pode passar, para a gente observar esses parâmetros de cada uma das plataformas. Pode passar que eu vou falar um pouco como que a gente fez. Então, a gente pegou quais plataformas a gente analisou. A gente usou o GSA de inspiração, só analisamos as plataformas que tinham o equivalente a 10% de, 10% de usuários, equivalente a 10% número de usuários equivalente a 10% da população brasileira, que é o Very Large Platforms para o GSA. E para cada parâmetro analisado, os pesquisadores tinham que juntar evidências para poder analisar aquela plataforma. Então, a gente dava notas, e aí tem toda uma explicação enorme, que não cabe aqui, mas para dar uma nota, teria que usar a documentação da própria plataforma, a literatura acadêmica, testes de coleta de dados, para ver se aquilo que elas dizem que pode fazer, se realmente funciona, a própria experiência do laboratório e os relatórios de transparência da plataforma. Então, essas foram as plataformas que a gente analisou sobre dados, pode passar. WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Quai e Twitter. Para surpresa dos europeus, a gente botou os chat apps, que é Telegram e WhatsApp, e falaram, mas porque a gente no dia 100 não considera isso rede social. Mas no Brasil isso é rede social. Os canais, né? Agora o WhatsApp, por exemplo, tem anúncio, o Telegram no Brasil tem anúncio, e eles ficaram besta de saber disso. Eu não sei se lá não tem, se eles não avaliaram para o GSA e aí acabou escapando, ou se nós somos realmente usados como laboratório dessas big techs para depois eles lançarem para fora. Realmente não sei. Pode passar. Então, esse é um pouco o cálculo do índice de transparência de dados. Vocês veem que tem um peso enorme no acesso a dados, que é um dos critérios, uma das dimensões da ISO, que tem mais peso. Claro, você não tem acesso, não adianta nada eu avaliar a completude, a atualidade, etc., outros critérios do dado, porque eu não tenho acesso. E aí a gente compôs essa nota assim, e foi composta com a avaliação de 12 pesquisadores, pode passar. E esse aqui é o resultado final. Então, hoje no Brasil, isso aqui não está atualizado, porque o Facebook já fechou o Crowdtable, então isso aqui já está pior. O YouTube dá acesso à API, então é a plataforma que tem o melhor acesso e os dados mais difíceis de serem analisados, de vídeos de 2 horas, né? Então, mas dá acesso. O Crowdtable foi fechado, então o Facebook e o Instagram provavelmente está nessa laranjinha, porque eles lançaram outra forma de acesso a dados que é muito pior, que entra nesse rol de teatro de transparência. E as outras a gente chamou de relevante ou nula, que é TikTok, Quai e WhatsApp. Por que a gente tem o nome relevante ou nula? Porque é importante dizer isso. Tem plataforma que oferece dado, e esse dado não serve para absolutamente nada, somente para o que a gente chama de transparency washing. É para lavagem de transparência. Fingir que é transparente, mas na verdade não é. Pode passar, Mariana.
Acho que não vai dar tempo de eu falar isso, eu vou direto para a publicidade. Pode ir lá para o. Aí a gente fez o índice de anúncios também, mesmo critério, pode ir passando. Então, a questão dos anúncios é importante por conta do Código de Defesa do Consumidor que eu estava falando. Tem uma assimetria regulatória enorme em relação aos outros meios de comunicação, porque a gente considera essas plataformas de meios de comunicação. E tem uma outra questão que é ainda mais grave, que nós, do ponto de vista da comunicação, tratamos, que os anúncios nas plataformas digitais, não em todas, porque cada uma tem um formato, mas, por exemplo, no Twitter, no Facebook, no Instagram, eles são feitos para serem camuflados, ou seja, eles têm uma estética criada pela plataforma para você não perceber que aquilo é um anúncio, para você achar que aquilo é um post orgânico. E quem não é atento a essas coisas, quem não estuda isso, sequer consegue diferenciar o que está pago, o que não está, o que é impulsionado, o que não é. Tem um AD assim, cinza, num cantinho, e às vezes quem vai mal, você tem que abrir três botõezinhos e achar para ver se tem um negócio ali dizendo que é anúncio. Quer dizer, é feito mesmo para enganar o consumidor. E isso, obviamente, estaria completamente contra todas as normas éticas e os padrões de publicidade no Brasil. Então, essa é a visão geral sobre índice de transparência de publicidade. É ainda pior, vocês veem que é pior do que os dados. Eles dizem que o motivo é treinamento do concorrente para IA, mas, na verdade, a publicidade que é o modelo de negócio deles, que é de interesse público, é menos transparente ainda. Então, o YouTube é irrelevante ou nulo, contrapartida lá nos dados e dá para você acessar dados pela API. Twitter, TikTok, Kuai e Pinterest é zero. E Telegram e LinkedIn, que são plataformas que têm. LinkedIn é irrelevante ou não, está vermelho aí. O Telegram que é um pouco melhor, mas é uma plataforma que não tem muito bem desenvolvido esse mercado de publicidade no Brasil ainda. Quer dizer, é um pouco mais transparente, mas é super complicado de coletar também. Não sei se vocês sabem como funciona, mas os anúncios são distribuídos, a relevância, a microsegmentação é baseada no nome dos grupos, e a partir do nome que, teoricamente, demonstra o interesse, aquele grupo pode receber anúncios. Né? Então, tem toda uma questão de privacidade aí também que tem que ser discutida. Enfim, acho que eu vou ficar por aqui, que eu devo, com certeza, ter ultrapassado o meu tempo, mas obrigado e fico aberta à discussão. Obrigada, professora Maria Santini. Foi muito interessante a gente perceber como que essas pesquisas acontecem aqui dentro do nosso território, com a nossa legislação, com as plataformas que a gente aqui no Brasil utiliza muito. Então, entender um pouco mais sobre essa perspectiva das pesquisas que são feitas aqui no Brasil, a dificuldade também, né, de maneira semelhante ao que a Rimena já colocou, da dificuldade de fazer essa pesquisa na América Latina, que no Brasil a gente também tem, de encontrar esses dados. Esse panorama é muito interessante, que às vezes a gente tem acesso aos dados, mas não a dados que são significativos, que são eficientes, que são realmente bons para a produção de uma pesquisa de qualidade e para um avanço futuro, né? Então, muito obrigada. E agora vamos voltar para o espanhol. Com a palavra, senhor Inácio Sánchez González, que é advogado licenciado em Ciências Jurídicas e Sociales y magíster en Estrategia y Política Comercial por la Universidad de Chile, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y miembro mesa directiva del Foro de Gobernanza de Internet Chile, IGF Chile, y fellow alumni ICA. Ignacio. En el contexto chileno y latinoamericano, donde en general no existen aún normativas que obligan a las plataformas digitales a facilitar este acceso a datos con fines de investigación, ¿cuáles son los principales obstáculos normativos, técnicos y políticos que enfrentan los investigadores para acceder a estos datos? ¿Y de qué manera podrían articularse mecanismos que equilibren el acceso responsable a datos con la protección de los derechos fundamentales como la privacidad? En el caso de Chile, por ejemplo, ¿qué rol podría jugar una nueva ley de protección de datos personales y una futura autoridad de protección de datos en este desafío? Gracias. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí. Hola a todos y todas. Muy buenas tardes. En primer lugar, también agradecer sinceramente al Legal Fronts Institute por la invitación. Realmente me honra mucho poder estar en este panel presentando en esta casa de estudios y también compartiendo el panel con expertos y expertas en la materia que han podido presentar avances e investigaciones demasiado relevantes para el acontecer digital.
en nuestros países. Eh, Mi ponencia o mis palabras van a estar un poco más dedicadas a la gobernanza y la regulación de estos asuntos. Por cierto, va a tener un foco en el acceso a datos, pero creo que también ha quedado muy claro con las presentaciones anteriores un tema que resulta necesario y urgente, que este tema es multidisciplinar. Toca muchas áreas de la regulación, muchas disciplinas, muchas áreas de estudio. Lo vimos, por ejemplo, con la última presentación en que la profesora nos indica cómo esto impacta en el derecho del consumidor. Impacta también en el derecho de la competencia, en aspectos tributarios, en aspectos de presencia comercial y un largo, etcétera. Y todo eso nos lleva a un concepto que, al menos en la experiencia chilena, que es aquella que voy a estar conversando un poco más, se está trabajando multidisciplinariamente y multisectorialmente, el cual es la regulación de la convergencia digital. Y qué mejor lugar para hacerlo en esta casa de estudios, que lleva mucha investigación, y en este país en particular, que ha presentado también grandes casos y jurisprudencia a nivel regional, es un caso, ¿no? Un sujeto de estudio importante. En esta línea, entonces, como todos ya sabemos, las plataformas digitales concentran datos esenciales para investigar sobre movilidad, salud pública, desinformación, bienestar mental y nuevamente un largo etcétera. Y en este sentido, el acceso a las plataformas digitales y el mero acceso a Internet se ha transformado hoy día en un derecho habilitante para ejercer otra serie de derechos y, por cierto, la investigación académica científica. Existen ciertos marcos internacionales que los he decidido incluir en esta ponencia porque el caso de Chile es paradigmático, quizás a nivel internacional, porque siendo una economía pequeña, una economía mediana dentro de América Latina, es el país que hoy a nivel mundial está más inserto internacionalmente a través de la red de acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, como también se conocen. El comercio internacional en esta línea entonces ha presentado para Chile un requisito o ciertos marcos normativos y por cierto toca también a lo digital. En este caso, por ejemplo, existen foros como el foro APEC, que es el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, en el cual Chile participa, y este foro tiene una estructura interesante porque, a diferencia de organizaciones internacionales, este foro no está constituido sobre un tratado internacional, por tanto tiene mucha más flexibilidad para distintos asuntos de regulación o de principios que quiera promover. ¿Qué tiene que ver este foro eh, con el acceso a los datos de plataformas? Precisamente porque APEC tiene un sector de regulación digital e indica, por ejemplo, los Cross-Border Privacy Rules, el CBPR. Esto es un sistema de certificación voluntaria de empresas que operan en múltiples países de APEC. Y APEC comprende un universo de 21 economías y entre ellas Chile. Las empresas que se enmarcan entonces con estas reglas de flujo transfronterizo de datos tienen que adoptar principios como transparencia, integridad de datos, seguridad, control individual y ello, por cierto, con impactos en la investigación. Importante mencionar y volver a repetir que APEC no es un espacio vinculante como otras organizaciones internacionales, pero precisamente este mecanismo flexible ha permitido integrar en las regulaciones de estos 21 países, 21 economías, principios en materia digital y de comercio. Por otro lado está el caso europeo, que el profesor Campos me parece que lo ha explicado de manera muy clara, por tanto no abordaré en esto, pero claramente el caso europeo y la ley de servicios digitales es un modelo que ciertos países deberían apuntar, al menos para tener principios regulatorios o que inspiran las nuevas normativas. Y todo esto nos lleva a ciertos principios que si uno lo quisiera conceptualizar dentro de lo que se conoce hoy día, por ejemplo, en las regulaciones como responsabilidad social empresarial, podríamos hablar hoy día de responsabilidades sociodigitales o responsabilidad social empresarial en el entorno digital. Porque precisamente hoy día estamos prácticamente dependiendo de marcos o de iniciativas de la mera y total voluntad de las empresas, como es el caso de Facebook, de YouTube y que nuestros panelistas compañeras también han expuesto de manera magistral. Estas iniciativas entonces serían parte, al menos en el entendimiento del derecho corporativo o los estudios de las empresas, básicamente responsabilidad social empresarial, pero en el entorno digital. Y eso es acciones voluntarias y que los países no están habilitados hoy día para exigir. Frente a una ausencia de regulación del entorno o de la convergencia digital, que es este concepto que les hablaba
al inicio de la presentación. ¿Qué ha avanzado Chile en esto? La verdad es que bastante poco, al menos con las plataformas y con las empresas privadas que operan plataformas y servicios digitales. Lo que ha hecho Chile, y que probablemente valga la pena mencionar muy brevemente, es lo que ha avanzado en el sector público y privado para el acceso a datos por investigadores a plataformas digitales o a información que está contenida en plataformas digitales, pero que han sido producidas por financiamiento público. En esta línea, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo chileno ha promovido los principios FAIR y la política de acceso abierto a la información científica y datos de investigación. Esta política está vigente desde el año 2022 y, como indicaba, exige a todas las plataformas y a todos los investigadores, universidades y centros que alberguen estos resultados de investigación contar con un permanente acceso abierto a esta información, siempre y cuando la misma haya sido financiada con fondos públicos. Estas políticas entonces promueven acceso a datos científicos financiados con fondos públicos, pero no regulan el acceso respecto a las plataformas digitales privadas que, como hemos visto, tienen prácticas antitransparentes o con poca transparencia y relegadas totalmente a su voluntad como persona jurídica que opera servicios en un país, pero que no están reguladas en nuestros países. Por otro lado, en Chile existe hoy día un proyecto de ley de transferencia tecnológica. Este proyecto permite a investigadores participar en empresas basadas en el conocimiento y la tecnología y eventualmente firmar convenios con estas empresas para acceder a datos y realizar investigación conjunta. Este proyecto, sin embargo, todavía está en tramitación y no es una ley vigente. Sin embargo, ofrecería, según algunos análisis, un marco legal habilitante para desarrollar esquemas colaborativos de acceso a datos por investigadores en empresas y con ello incluyendo entonces a plataformas digitales. Si bien estos serían avances normativos y que tendrían un efecto en la investigación científica, en la investigación académica, vuelvo al concepto de convergencia normativa. Eventualmente podríamos tener una ley que permite que un investigador firme un convenio con una empresa y pueda acceder a estos datos, pero nuevamente volvemos al fondo y al inicio del problema, que es mucho más amplio. No contamos con regulación de la convergencia digital ni de plataformas. Brasil ha querido avanzar en esto por la vía judicial. Esto se ha judicializado, ha llegado a la Suprema Corte de este país. Y esto nos muestra claramente que hay una reticencia, hay reparos, especialmente de las empresas y plataformas, de ser reguladas. Cuestión que ocurre también en Chile, y por tanto es necesario tener esas regulaciones que sean colaborativas, eventualmente, que es lo que se conoce como regulación inteligente, para poder regular de la mejor manera a estas empresas. Como, mediante otro cuerpo legal de transferencia tecnológica, les digo, sí, puedes acceder a datos de plataformas cuando no tengo ninguna ley o ninguna otra norma que me define qué es una plataforma. ¿Qué plataformas van a estar obligadas? ¿Qué tipo de empresas van a estar obligadas? Y yendo un poco más atrás aún, ¿cómo esas empresas van a estar obligadas si no tienen una presencia comercial o una presencia local en mi país? Algo mucho más atrás que viene ya como un fundamento para poder establecer mecanismos de investigación conjunta y acceso a datos de plataformas. En esta línea, entonces, para poder ir cerrando, ¿qué propuestas nos quedan para países como Chile y en general Latinoamérica? Diseñar leyes o marcos normativos flexibles, hay distintos modelos de regulación de plataformas digitales o que regulen en general el entorno digital, eventualmente inspirado en esta ley de servicios digitales, pero que responda a los desafíos propios de nuestra región, a los desafíos propios del sur global y en particular de esta zona del mundo, del cono sur, que somos, como indicaba también otro de nuestros panelistas, considerados generalmente como actores pasivos, como usuarios o consumidores pasivos, pero que algo tenemos que decir en el entorno digital. En el caso de Chile, se pueden impulsar certificaciones y mayores colaboraciones en el marco de este Data Privacy, Data Flow, en el marco de APEC, los marcos del flujo transfronterizo de datos que hoy día Chile lo promueve como un principio de política exterior. Cualquier negociación internacional que tiene Chile dice, nosotros abogamos por el flujo transfronterizo de datos libre. Pero, vuelvo al inicio del problema, no contamos con regulación sobre esos flujos, cómo se tratan, sobre todo cuando es en el marco de un flujo transfronterizo.
Y por ende, para concluir entonces, el acceso a datos de plataformas es un derecho habilitante para investigadores y en general para los usuarios y consumidores, para el conocimiento y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Por tanto, teniendo este importante objetivo en mente, es que debemos atender a regulación inteligente, a regulación colaborativa, para atender a la realidad del sur global y de esta región en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inácio, por sua explicação. Acho que aqui a gente conclui muito bem a explicação dos palestrantes de uma forma bem ampla sobre a questão de acesso a dados na perspectiva da União Europeia, na perspectiva da América Latina, incluindo o Brasil, as questões mais práticas que esses problemas que são trazidos com essa questão do acesso a dados e a dificuldade desse acesso. Então, eu vou abrir para perguntas, a gente ainda tem um tempinho aqui para finalizar o painel. Se alguém tiver alguma pergunta específica para os palestrantes ou uma dúvida mais geral, agora é o momento. Yo tengo dos preguntas, es para Marí y ahorita para Ignacio. Mi nombre es Fernandina y soy directora de TechCheck, Organización de Consumidores en Línea en México. Primero para Marí, después podemos platicar más al detalle, pero me gustaría saber cuáles son los siguientes pasos después de construir un índice de transparencia de publicidad aquí en Brasil. Si se está pidiendo accountability a las plataformas o a la autoridad regulatoria para saber si a partir de esta evidencia que se está teniendo puede haber una construcción o el diseño de una mejor regulación. Y para Ignacio, muchas gracias por traer a la mesa a PEC. Creo que desde México también podría ser una estrategia que pudiéramos implementar y no se está discutiendo eso, entonces ahí abriste un panorama muy importante para mí. El tema de la iniciativa o el proyecto de transferencia tecnológica, ¿cuáles son los alcances que está teniendo este proyecto? Si nos pudieras comentar, como decía también Jimena, en el aspecto ya no solamente de extraer los datos, sino de que sea de una forma responsable y ética. Gracias. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos às respostas. ¿Te respondo en español o en portugués? Puede ser en portugués, creo que estoy entendiendo. Bueno, Sí. entonces voy en portugués. No, yo estoy hablando contigo, estoy hablando con vos. Yo voy a intentar. La cuestión es que en Brasil tenemos una situación que es el Congreso no quiere aprobar una regulación de plataformas en Brasil. Es un Congreso completamente controlado por la extrema derecha, que tiene una alianza muy clara en Brasil con estas empresas. Bueno, yo creo que eso está claro en todo el mundo, ¿no? Ahora, con Trump. Entonces, tenemos una situación que para tener una regulación tenía que pasar por el Congreso. Yo creo que el próximo paso es hacer un índice global con Cambridge. Entonces, el primer paso. Yo creo que el mensaje para el mundo es, no basta la regulación, tiene que ser específico y transparencia es el punto más importante de una regulación, porque puede tener un montón de reglas, pero se puede observar lo que se pasa dentro de la plataforma, cómo vamos a hacer. Entonces creo que este es mensaje para el mundo y después hay todo un trabajo que hay que ser hecho por la academia, por la sociedad civil, de presión en el Congreso, pero no solo, pero en el judiciario o que sea, en propio el Tribunal Superior Federal, otras instancias que podemos a lo mejor pensar un decreto, una cosa adicional al Código de Defensa del Consumidor o algo así, porque el tema es, no se puede aplicar la defensa de los derechos del consumidor sin la transparencia, derechos digitales. Entonces, estamos en esta situación de impasse, se dice en español, no sé si se dice, pero entiende. Entonces, un poco, no sé si tengo un próximo paso, pero tengo próximos problemas, ¿se te parece?
Bien, gracias también por la pregunta. Y primero, respondiendo un poco lo de APEC, efectivamente lo deseé incluir y claro, efectivamente México también colabora en esta instancia de cooperación económica y técnica. Me parece que es muy relevante comenzar a ver los vínculos, y que son muchos, entre la regulación del comercio internacional y la esfera digital en general, incluso con la esfera más técnica. Hoy día existen muchos puentes y que incluso esa esfera técnica está siendo hoy día regulada en los acuerdos de libre comercio. Y no hay muchos estudios sobre eso, al menos desde los formuladores de política o desde las personas que estudian, ya sea la gobernanza de Internet como un gran mundo y el comercio internacional, hoy día están avanzando por carriles totalmente separados, cuando en verdad se tocan mutuamente. Y por eso creo que APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, es una buena instancia, porque incluso este marco que yo comentaba, el Data Flow with Trust, o ahora olvidé el nombre exacto, los principios de flujo transfronterizo de datos en el marco de APEC, incluso tiene un apartado que permite que las agencias reguladoras de las economías miembros de APEC colaboren, se compartan datos con estos marcos y principios de un flujo transfronterizo, un flujo internacional de información y de datos. Entonces, me parece que son muchas las oportunidades que desde el comercio se están dando, pero es necesario vincular esos dos puentes, el comercial o la regulación del comercio internacional y la gobernanza de Internet por el otro lado. Y yendo ya directamente a la pregunta sobre el proyecto de ley de transferencia tecnológica, en lo que atañe a la temática de este panel, el proyecto lo que busca, entre otras cosas, es crear un repositorio nacional de conocimiento e información científica. Este repositorio estaría a cargo de la ya existente Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile y, como decía, vuelvo un poco a las ideas, va a permitir que haya una plataforma, en este caso pública, con datos, con investigación, con resultados de investigación científica y académica que haya sido financiado con fondos públicos y que eventualmente este repositorio va a poder firmar convenios, o las personas que forman parte de este repositorio, firmar convenios y colaborar con empresas y plataformas privadas. Pero vuelvo a este punto de inicio: ¿cuáles son las plataformas? ¿Qué son? ¿Cómo se definen? ¿Qué personas, qué sujetos van a estar obligados por esa definición? ¿Y cómo las vamos a obligar si no están presentes en nuestros mercados y en nuestra jurisdicción? Graças. Apareceu uma outra pergunta ainda em tempo. Ahí. No alcanzo hasta allá. ¿Sí? Opa, ah, funcionando? Sim. Vou apresentar primeiro. Sou Gabi Cruz, sou pesquisadora pelo Sleeping Giants Brasil e também pós-graduando aqui na FGV. E minha pergunta é mais um problema do problema do que algo que procura solução da Rimena e da Marie. Não vou tentar um portunhol porque não vai dar certo, então vamos tentar em português. Muito se falou aqui, e eu acho de vital importância a produção de embasamento e pesquisas que produzam o efeito prático de legislação e ação em termos brasileiros, em termos toda a América Latina e na maioria global. E eu fiquei na minha cabeça com algo que foi falado na abertura, né, desse evento, sobre acesso à autodeterminação, né, de soberania dos dados, não só como direito, como justiça, né, e como uma prática, né, e uma prática também educativa. Então, adoraria escutar de vocês duas como vocês percebem não só o lugar do acesso aos dados por pesquisadores, né, e acesso a dados para pesquisadores, dados de transparência publicitária, porque isso afeta toda a sociedade civil, né, mas como isso pode ser também transpassado no debate público qualificado de todas as dimensões, das pessoas mais vulnerabilizadas aos espaços mais capacitados de compreender a complexidade do debate pela desigualdade que informa nossa história, né? Enfim, ficou um pouquinho confuso, mas espero que possa, enfim, atravessar, né, o debate, né? Como a gente faz esse papel também educativo, né, de espalhar índices globais, espero no futuro, em todas as esferas da sociedade, e não só no Congresso, não só nas esferas acadêmicas, mas na esfera pública em geral, que para quem eu acho que se já é complicado muitas vezes
para as empresas trazer esse debate para o Congresso e enviar muitas vezes para a população, de quem os dados são explorados, né, são petróleo, e que muitas vezes não fazem ideia de que, como a professora Marie mencionou, né, o anúncio tem que clicar no botão e que afeta, por exemplo, seu direito, né, e às vezes nem tem acesso aos seus próprios direitos fundamentais humanos, né, no dia a dia. Então, essa é a minha provocação. Sei que não tem resposta fechada, né? Gracias. Sí, ahí entendí más o menos, pero sí está un poco, espero haber entendido. Sí, es importante, claro, si el debate se concentra solamente en estos espacios, como diríamos, no sé, los amigos de Saco y Corbata en el Congreso, en estos espacios de cierto grado de poder, es muy difícil que podamos resolver problemas que nos competen a las personas de diferentes comunidades y aún más en Latinoamérica, ¿no? Como docente también soy profesora de ciberseguridad, entonces trato de crear espacios específicos para personas específicas, ¿no? Que sufren ciertas desigualdades y esa es la idea, como lo dijiste, ¿no? Crear espacios específicos y por eso en uno de los puntos de la presentación era para avanzar hacia un acceso justo a datos, debemos compartir, debemos crear espacios, debemos crear marcos éticos, incluso las demandas de las organizaciones. A veces, de repente es importante tener organizaciones intermediarias entre sociedad civil, entre personas de diferentes comunidades y el Congreso, por ejemplo, o personas con cierto grado de poder que van a tomar decisiones, ¿no? Entonces, incluso desde el sector técnico de donde vengo, a mí me ha costado mucho el traducir con palabras no técnicas ciertos problemas y que me escuchen, me entiendan. Y claro, esa es la idea, ¿no? Formar como que un lenguaje uniforme, común, porque la idea es la misma, ¿no? El poder proteger y el respeto y la dignidad de los derechos humanos en Internet. Espero que eso más o menos lo sabrá. Qual o seu nome mesmo? Gabi. Gabi. Pode Pri. ser. Gabi. Pode ser, Gabi. pode, Gabi. Tá bom. Bom, primeiro agradecer a sua pergunta. Eu sou apaixonada pelos Sleeping Giants. São grandes amigos, então, obrigado pela sua pergunta. Gabi, eu acho que tem um ponto que é importante, que é o seguinte: eu gosto dessa ideia de que a política, quando ela é incorporada, ela vira cultura. E a gente está diante de um problema epistêmico muito sério, que é o seguinte: essas empresas, quando elas realmente se popularizam, né, como plataformas digitais, redes sociais, lá no falecido Orkut, e toda essa ideologia californiana que foi se disseminando nos anos 2000, a ideia que passou para as pessoas é que eram empresas de inovação, sem capacidade econômica alguma, sem modelo de negócios definido, ninguém sabia como elas ganhavam dinheiro, mas elas estavam fazendo uma coisa maravilhosa para nós. Elas estavam entregando, facilitando a informação, a comunicação de graça. Ele tem vários livros sobre a cultura do grátis. Isso nos anos 2000, a gente não parava de falar disso. A gente ficava falando de produção colaborativa. Olha, gente, todo mundo tem que produzir conteúdo grátis, todo mundo tem que fazer tudo grátis, porque o mundo é grátis, a internet é grátis. E aí foi sendo criada uma cultura dessas ideias. São empresas que não podem ser reguladas, porque isso vai impedir a inovação. São empresas que ninguém sabe como elas ganham dinheiro, porque não é claro, porque ninguém paga nada, e elas oferecem uma coisa maravilhosa para facilitar a sua vida e é grátis. A partir disso, as pessoas naturalizaram tudo isso, então foi quando a política virou cultura, e agora a gente tem todo um trabalho muito difícil de comunicar esse tema, que é muito difícil para o direito, é muito difícil para a comunicação, é muito difícil a gente falar de dados e de transparência de dados, de governança, de soberania de dados, isso tudo é muito complicado para a população. E a gente agora tem uma geração, nossa geração, me incluo, e as próximas, que vai ter a missão de ter que traduzir e fazer um letramento tecnológico para as pessoas. As pessoas falam muito de letramento de mídia,
Mas eu acho que a questão não é essa. A gente precisa falar de letramento tecnológico para as pessoas entenderem que não é de graça. Que existia uma máxima no campo da comunicação, uma coisa velha guarda que era: se você não sabe, se você não está pagando, se você não sabe qual é o produto, é porque o produto é você. Isso é bem antigo. Então, é exatamente isso, porque são empresas de mídia e as pessoas não entenderam que elas estão entregando a vida delas, todos os dados pessoais e a intimidade delas, em troca de uma plataforma que se diz gratuita, e, enfim, a gente está vendo as consequências disso, que são consequências micro, meso e macro. Então, aí fica o desafio para a nossa geração fazer uma contracultura, né, que é a solução. Muito obrigada. Queria, então, encerrar o nosso painel. Muito feliz pelas exposições, pela participação. Acho que todos nós aprendemos um pouco hoje e temos um desafio muito grande pela frente para continuar com essa questão do acesso a dados. Obrigada, gente. Até a próxima.